Falar de um padrão mental que você tem, que faz com que você emagreça, mas volte a engordar. É sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje, um padrão mental. E olha só o que eu já vou compartilhar aqui com você. Esse padrão mental que a gente tem, ele representa 80% das ações que a gente decide fazer no dia a dia. Oi, Poli, seja bem-vinda! Esse padrão mental, ele representa 80% das ações que a gente faz ao longo do nosso dia. Agora fala pra mim, você acha que identificar esse padrão mental e trabalhar esse padrão mental é importante ou é muito importante? É extremamente importante e é baseado, então, nisso que a gente vai estar falando aqui na nossa live de hoje. Talvez você saiba, talvez não, mas eu trabalho 4 principais pilares dentro da minha mentoria de emagrecimento e hoje a gente está falando aqui sobre o segundo pilar, que é o pilar mentalidade. É a forma como eu penso, é a forma como eu vejo as coisas, é a forma como eu percebo o mundo, a forma como eu me relaciono com tudo isso. Eu faço o que eu faço porque eu tenho um padrão mental. E olha só que interessante, né? Vocês sempre vão me ouvir falar que a forma como a gente percebe o mundo, a forma como a gente percebe as coisas, a forma como eu me relaciono com tudo isso, foi por conta de tudo que a gente aprendeu do 0 aos 7 anos de idade. Foi por conta das experiências que a gente teve, por conta, né, das coisas que eu vi, ouvi, experimentei. Então é só a gente parar para observar qual é a minha história, qual que é a minha relação com o alimento, como que a minha família lida com o alimento. É importante que eu tenha um objetivo, que eu tenha um sonho a longo prazo, que eu saiba para onde é que eu tô indo, para que eu consiga trabalhar cada vez mais as experiências que eu vivi e não ter um resultado predestinado, mas ter um resultado a partir daquilo que eu desejo, que eu almejo de fato. E a verdade é uma só. Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai tomar conta da sua vida e você vai chamar de destino. Sabe aquelas pessoas que falam assim: ah, o meu destino é ser gorda, e o meu destino é ter tal doença, e o meu destino... Gente, é porque tudo isso está no inconsciente. Enquanto a gente não se torna consciente, sim, esse é o seu destino. Mas não quer dizer que você está predestinado, você pode mudar essa realidade. E esse é o ponto mais importante, a gente entender que o que eu vivi, ele determina o meu destino até que eu não tenha consciência de como mudar. E o que isso tem a ver com padrão mental? Bom, as experiências que a gente viveu vai formando o nosso padrão mental. E 80% das ações que você faz ao longo do seu dia está baseado em quem você é. Esse ensinamento ele é de Anthony Robbins, né? Então 80% diz respeito a quem você é. E o que isso quer dizer? Você se comporta exatamente da maneira como você se percebe. Você toma as atitudes, você toma as decisões, você faz as suas escolhas, você tem os seus comportamentos, consequentemente, você criou os seus hábitos e você tem o resultado que você tem justamente por conta da forma como você se percebe, a forma como você se vê. E antes de você se perceber, perceberam você. Como assim? Toda crítica, toda autocrítica, ela nasce de uma crítica. Então, ao longo da nossa infância, principalmente, a gente escutava as coisas sobre a gente. Então, fulano é muito assim, ciclano é muito assado, né? Você não tem lembranças aí que fala que você tem da sua mãe falando, ou pro seu pai, ou pra sua tia, ou pra alguma vizinha falando assim: fulano é muito assim, assim, fulana gosta de mandar, ou então, fulana é muito preguiçosa, e você o quê? Ouviu aquilo. Quando a gente escuta isso, principalmente de 2 figuras de autoridades importantíssimas na nossa vida, mas principalmente na nossa infância, nossa referência de segurança, que é o nosso pai e a nossa mãe, o que acontece? A gente toma aquilo como verdade.
Isso vai fazer com que a gente se comporte da maneira com que contaram pra gente que a gente é. Então, a gente vive, né, essa necessidade de ter essa coerência entre a forma como eu me percebo e o comportamento que eu tenho. A forma como a gente se percebe, isso é inconsciente, enquanto eu não trago isso para o consciente, isso tá no inconsciente, mas a forma como eu me percebo, ela tá conduzindo as minhas escolhas, as minhas decisões, e olha só que interessante, a gente precisa e a gente tem a necessidade de ficar autovalidando isso. Então, por mais que eu queira me comportar de uma forma diferente, inconscientemente eu tenho essa necessidade de ficar me reafirmando que eu sou aquilo que eu acredito que eu sou. Como assim? Então vamos supor que você escutou aí que você fala assim, fulana é uma formiguinha, ela adora um doce. Ou então, fulana não gosta de mexer o corpo não, é muito preguiçosa. E aqui, né, se a gente for parar para pensar entre a década, né, de 80, 90, a gente sabe que a gente saiu muito de um movimento de coisas mais analógicas para coisas mais digitais, e a gente vai se tornando cada vez pessoas mais acomodadas, pessoas que se movimentam menos, e tudo isso interfere, tudo isso impacta inclusive na forma como a gente se percebe. E essa forma como a gente se percebe vai conduzindo as nossas decisões ao longo do nosso dia. Então, quando você olha o exercício que você vai fazer ao longo do seu dia, as decisões que você toma, elas estão associadas com qual identidade? Você precisa fazer essa associação. Por quê? Porque o objetivo que você tem, o que você sonha, o que você almeja para o seu corpo, para o seu peso, para a sua saúde, não está coerente com a identidade dessa pessoa que toma essa decisão, que faz essa escolha, que tem esse comportamento. E o mais importante é o quê? É eu identificar a forma como eu me percebo, a minha autoimagem, a forma, quais são, né, as características que eu atribuo a mim mesma. Porque essa característica está formando a sua identidade, forma a sua personalidade, e não existe nada mais forte na nossa vida do que a nossa personalidade, a forma como eu me percebo. A briga que acontece é, meu Deus, mas eu quero tanto fazer uma alimentação saudável, mas aquela comida que não é tão saudável, ela sempre me vence. Por quê? Porque qual é a identidade que está internalizada em você? Qual é a forma como você se percebe? O que é que você fala para você sobre você? Quais são essas características que você está retroalimentando? Porque são essas características que você vem retroalimentando que estão fazendo com que você se distancie desse objetivo que você tem. E aí a gente sofre, mas por que a gente sofre? Porque é uma briga desleal. Aquilo que você quer é apenas 5%. E o que a sua autoimagem, o que está determinando os seus comportamentos, suas decisões e as suas escolhas, está no 95% do inconsciente. Então, enquanto eu não tenho eu não consigo ter esse conhecimento de quem eu sou, da forma como eu me percebo, e eu preciso ter um modelo da forma como eu quero me perceber, da forma como eu quero me moldar. Então eu sempre trago aqui um exemplo para mim com relação ao doce. Eu falava, eu sou uma formiguinha, eu amo doce. Eu lembro, gente, uma vez, olha só que absurdo, que eu falei assim, se um dia eu descobrir que eu tenho uma doença que eu não posso comer doce, eu prefiro nem descobrir. Eu prefiro que isso se agrave, mas eu nem descobri porque eu não quero abrir mão de comer doce. Só que ao mesmo tempo, olha só o quanto isso era forte para mim. Era um apego, era uma dependência, era como se o doce ele fizesse parte de mim. Só que o que eu comecei a perceber? Que aquilo que eu desejava, aquilo que eu almejava, que era ter uma vida saudável, que era ter uma saúde em dia, que era me sentir bem dentro do meu próprio corpo, não estava condizente, não estava coerente com aquilo que eu estava fazendo. Então,
eu fui o quê? Começando a me observar e começando a questionar todas essas afirmações que eu fazia sobre mim. Eu comecei a questionar o que é que eu falava sobre mim, como é a forma como eu me via. E porque eu comecei a entender que não fazia o menor sentido eu falar aquelas coisas sobre mim, sendo que eu queria ter um resultado diferente. Então esse padrão mental individual, ele é seu. Você precisa identificar quais são as afirmações que você fala para você de você mesma. Então, quais são as características que você atribui a você? Quais são as afirmações que você fala sobre você? Porque esse padrão mental sobre quem você diz que quem você é importantíssimo. E olha só, né? Quando a gente olha para esse ponto, vou até fazer um desenho aqui para ficar didático, né? Quando a gente olha para a base, né, da pirâmide. Deixa eu pegar um outro caderno aqui. Vou pegar esse aqui que tem a espiral. Ó, quando a gente olha para esse aspecto, vou pegar esse aqui mesmo. Então, olha só, guarda esse ensinamento. 80% diz respeito a quem você é. Então, para observar e faz exercício. E aí eu tô falando aqui desse aspecto da alimentação. Então, quais são as características que eu atribuo? Qual é a minha personalidade? Como é a forma como eu me percebo? Então, o primeiro movimento que você vai fazendo é isso. Não tem como esse objetivo que você tem, para pensar nisso que você deseja, você continuar sendo a mesma pessoa que você é. Você tem o resultado que você tem por conta da forma como você se percebe. E esse desapego sobre quem você é, ele é importantíssimo e ele é para o seu bem. É lógico que dá um pouco de medo, é lógico que dá, né, um pouco de receio. Por quê? Porque a forma como a gente é familiar. Então, eu sempre fui a Nani que gostava muito de doce. Quando eu fui reduzindo a quantidade de doce, até hoje, né, eu sou questionada, principalmente nesse ano que eu não tô comendo doce, né, tô aqui 365 dias, vou ficar sem comer doce, mas naturalmente as pessoas, você não tá comendo doce, então gera uma estranheza, e não é só sobre aquilo que o outro me questiona, mas é sobre como eu me sinto quando aquela pessoa me questiona, e eu tenho que estar bem dentro dessa nova identidade, dentro dessa nova forma como eu me percebo, para que eu não me deixe ser influenciada por aquele comentário muitas vezes desconfortável daquela pessoa. Você sabe quando a pessoa fala assim, nossa, fulano tá diferente, né? Nossa, ela não tá comendo doce. As pessoas, né, não questionam, e muitas vezes a gente se sente um pouco mal, inseguro. Por quê? Porque não é sobre o que a pessoa fala, mas é sobre como eu me sinto quando a pessoa fala. Então, nossa, eu mudei. Será que eu vou ser rejeitada? Será que as pessoas vão me abandonar? Será que as pessoas vão me criticar? Será que essa estranheza, ela exige uma adaptação? Então, quando a gente começa a observar quem eu sou, e é muito importante, eu falo que assim, no final do jogo, ele é você com você mesma. No final da questão, é sempre você com você mesma. Então, faça aquilo que você queira fazer por você. Porque se você não fizer por você, daqui a pouco você deixa o seu objetivo de lado e as pessoas vão o quê? Depositar qual expectativa em você. E as críticas, elas vão vir. Sabe quando que as críticas vêm? Elas vêm quando você faz aquilo que você quer, elas vêm quando você deixa de fazer aquilo que você quer. Então as pessoas, elas sempre vão te criticar. Por isso que o ponto essencial e fundamental é você estar muito centrada, é você estar muito bem dentro daquilo que você deseja, para que você não se deixe influenciar, para que você faça aquilo que você deseja, que vai te fazer feliz, aquilo que vai te fazer bem. Só que até para isso eu preciso estar muito bem dentro da minha identidade, eu preciso estar muito bem dentro da minha autoimagem, eu preciso estar bem dentro da forma como eu me percebo. Por quê?
Porque se a gente for parar para pensar, oi Luzia, bem-vinda, a Vivi também chegou por aqui, bem-vinda. Se a gente for parar para pensar, eu sou uma pessoa muito dependente, eu sou uma pessoa que preciso da aprovação dos outros. Quando que você vai fazer algo por você? Você não vai fazer ou isso não vai se sustentar. Então é bastante importante que a gente comece sempre a observar como é a forma como eu me vejo, porque não tem como, a gente vai sempre buscar provar para nós mesmos e para os outros a forma como a gente se percebe, e isso é completamente inconsciente. Então se você tem um objetivo, não, eu tenho um objetivo, tanto que o tema aqui é o padrão mental que te faz voltar a engordar. Se você se vê como uma pessoa que come exageradamente, se você se vê como uma pessoa preguiçosa, se você se vê como uma pessoa, eu sou muito doceira, se você se vê como uma pessoa que não consegue ter autocontrole, então todas essas características e essa identidade, elas estão conduzindo seu comportamento, você vai viver uma briga eterna. Então, começar a observar a forma como você se percebe é um ponto fundamental. Por quê? Porque 80% diz respeito a quem a gente é. E ó, quando a gente olha aqui nessa pirâmide, a base dessa pirâmide é o... Vai aparecer invertido, mas não tem problema, vocês vão entender. A base é o ser. Só o ser, ele corresponde e sustenta. Ele corresponde a 80% e ele sustenta essa pirâmide. A partir da forma como eu me vejo, eu faço as coisas. E a partir da forma como eu faço as coisas, eu tenho determinado resultado. Então, não tem como a gente inverter essa ordem. A base dessa pirâmide é quem eu sou. Então, é como eu sempre falo, caramba, eu falava muito, né? Não, eu sou uma formiguinha. Como que é o comportamento de uma pessoa que se vê como uma formiguinha? Era uma pessoa que comia uma barra de chocolate todo dia, essa era eu. Então, 80% diz respeito a quem você é. Então, eu sou uma formiguinha, o que eu fazia? Eu comia doce pra caramba. Qual que era o resultado que eu tinha? Emagreci, voltava a engordar, brigava com a balança, tava perdendo minhas roupas e toda a minha história que vocês estão aqui já conhecem. Então, o que eu comecei a mudar? A partir do momento que eu comecei, primeiro eu identifiquei quais são essas características, qual é essa identidade, a forma como eu me vejo. Aí eu comecei a questionar as coisas que eu fazia. Caramba, mas se eu quero um resultado diferente, então não tem como eu ficar fazendo a mesma coisa, né? É a definição de insanidade, a gente querer um resultado diferente e fazer a mesma coisa. E a partir disso eu comecei a ter um resultado diferente. Então todas aquelas coisas que a gente deseja, e é um movimento de olhar para dentro, não tem como. Desculpa, gente. É um movimento de olhar para dentro, é um movimento da forma mesmo como eu me percebo. Ainda que nada mude, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: ainda que nada mude, se eu mudar, tudo muda. Por quê? Porque as coisas elas continuam igual, mas o que muda? A forma como eu percebo aquilo. Então, eu já tive muitos depoimentos de clientes que falam assim: caramba, Nani, eu odiava academia, hoje eu vejo algo como essencial, algo como para eu ter qualidade de vida, né? É fácil? Não é fácil a mudança, mas só que também não é fácil ficar da forma como a gente tá. Então, de alguma coisa a gente vai ter que abrir mão, algum desafio a gente vai ter que viver. Então, que seja um desafio que vale a pena para aquilo que a gente sabe que a gente deseja e que de fato, de verdade, que a gente merece. Porque esse merecimento, ele não é sobre prazer imediato, uma coisa que eu vou comer lá. Não, é sobre algo que a gente... Gente, Deus não colocou uma pessoa nessa terra pra ela ser sofredora. Agora, faz sentido você sofrer vivendo dentro do próprio corpo? Faz sentido você viver presa dentro do próprio corpo? Não faz. Só que para você se libertar da prisão de você viver dentro do próprio corpo, você precisa se libertar também da autoimagem que você tem, da forma como você se percebe, das características que você tem. É um abrir mão. E muitas vezes a gente tem dificuldade disso muitas vezes por orgulho, muitas vezes por um movimento de arrogância. Eu falo que assim, eu sofri por muito tempo na minha vida porque eu falava assim:
Ah, eu acredito nisso e eu não mudo. Hoje eu falo assim, eu acredito nisso, sabe até quando? Até hoje. Amanhã pode ser que eu acesse um conhecimento, pode ser que eu pense diferente, pode ser que eu mude a minha opinião. Então, hoje eu sou bem tranquila com relação a isso. Ó, eu penso isso até hoje. Amanhã pode ser que eu mude. Por quê? Porque eu quero ser livre para ser quem eu acredito que eu preciso ser para alcançar aquilo que eu desejo. E se eu ainda não tenho os objetivos que eu ainda não realizei os objetivos que eu tenho, é por quê? Porque existem padrões que eu preciso me libertar ainda. Então, esse movimento de olhar para si, esse movimento de olhar para quem você é, esse movimento de você se identificar, de você se perceber, e é um movimento de observação. Por quê? Porque absolutamente tudo aquilo que a gente faz está pautado na nossa identidade. 80% diz respeito a quem você é a base para que você tem, para você fazer aquilo que você faz. Então, é só você parar para pensar. Por que eu faço? E começa a questionar, por que eu faço tal coisa todo dia? Isso está linkado com a sua identidade, com a forma como você se percebe. Por que você limpa a casa todo dia, por exemplo? Caramba, porque você tem em você a identidade de ser uma dona de casa. Como que isso foi implantado em você? Muito provavelmente alguém te ensinou, você aprendeu em algum lugar. Então a gente vai começando a observar isso. A partir do momento que eu começo a observar quem eu sou, quais são as características que eu atribuo a mim, qual é a minha autoimagem, tudo isso vai contribuindo para que a gente consiga ir se libertando cada vez mais. É uma libertação, é você se libertar de quem você é para você se tornar a pessoa que você precisa ser. E é um movimento de desapego, sim, porque você vai ter que pensar diferente, você vai passar, só que é um movimento, né, de libertação e muito pro bem, mas assim, ó, muito pro bem. Por quê? Porque você vai se sentir muito melhor, você vai se sentir muito mais feliz, é para você desfrutar daquilo que você tanto deseja. Então, esse padrão mental de você observar quem você é libertador, porque você volta a engordar. Um dos motivos, esse não é o único, né? Mas um dos motivos que fazem você voltar a engordar é justamente por conta da forma como você se percebe. Quem aqui, compartilha aqui, comenta aqui, já fez dieta, emagreceu e voltou a engordar? Quem que já fez um procedimento estético, perdeu medida e ganhou de novo? Quem aqui já passou em nutrólogo, em médico, conseguiu o resultado e depois voltou a engordar? Por que isso acontece? Um dos motivos, que não é um único motivo, mas um dos motivos é justamente o fato de você aprender o que você tem que comer. E o que você tem que comer é um fator externo, é algo externo. Ah, o que eu tenho que comer é importante, qual exercício é o melhor para eu conseguir aquele objetivo que eu tenho é importante, mas com certeza. Agora, 80% são questões internas. 80% são questões internas que diz respeito a quem você é, que diz respeito à sua identidade, que diz respeito à sua autoimagem. Então, por que volta a engordar? Porque a sua autoimagem, a forma como você se percebe, você não mudou. Então, é sofrido, é dolorido para uma pessoa que tem uma autopercepção de uma pessoa que come muito, por exemplo, comer dentro ali de uma orientação alimentar uma quantidade muito menor. Aquilo não é coerente, é como se a gente estivesse indo na contramão. E eu posso conseguir isso enquanto eu tiver força de vontade? Sim, só que força de vontade é igual a bateria do nosso celular, tem fim. Na hora que essa força de vontade acaba, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pro meu padrão. Qual que é o meu padrão? É um padrão, de repente, de comer muito, é um padrão de não fazer uma alimentação saudável, é um padrão de comer doce todo dia, é um padrão de não beber água. Por quê? Porque é a forma como eu me percebo. Agora, e se eu começar a me perceber como uma pessoa saudável que eu sou? Se eu começar a me perceber dessa forma, você vai começar a se comportar como tal. E é lógico, né? Dentro de uma sessão de clareza, o que a gente faz? Justamente isso. Uma das coisas, né, que a gente faz.
identificar qual exatamente é a sua identidade, como é a forma como você se percebe. E aqui a gente vai para duas linhas, porque tem as características, né? Então, como eu trago, eu me via muito como uma pessoa que comia muito doce. Eu falava, eu sou muito doceira. Mas você também precisa atribuir características do tipo, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa que começa as coisas e vou até o fim, eu sou uma pessoa que conclui o que começa, porque todas essas características, se você percebe uma pessoa que tem aquilo que você objetiva para sua vida e você não se vê como essas características, isso também está incoerente. Então, o que a gente precisa fazer? Identificar a sua autoimagem, identificar a forma como você se percebe e literalmente, gente, é igual aqui, ó, tá todo mundo aqui no Instagram. Você precisou entrar lá na loja do seu celular e baixar esse aplicativo. Você instalou um Drive no seu celular. E para você conseguir emagrecer e não mais voltar a engordar, para você se libertar desse padrão mental que te engorda e trabalhar, né, esse padrão mental que vai fazer com que você consiga manter o seu peso, a gente precisa desinstalar esse padrão mental, desinstalar esse drive e instalar um drive novo, porque só assim é que é possível a gente conseguir de fato manter esse resultado. Não adianta você vai continuar procurando estratégias, você vai continuar procurando meios externos de conseguir emagrecer e é uma roda sem fim, porque alternativas, métodos, remédio, procedimento, né? Eu já andei muito nessa rua de queimar dinheiro, inclusive, e voltar a engordar. Por quê? Porque não é sobre o externo. Quando eu trabalho a questão interna, mesmo que nada mude, se eu mudar, tudo muda. É sobre isso. Então, não é sobre aquilo que eu como, é sobre a forma como eu percebo aquilo. Mas a forma como eu percebo aquilo, preciso estar como? Internamente, tá? Com uma configuração, uma percepção diferente. Então, dentro de uma sessão de clareza, por exemplo, o que a gente faz? A gente vai identificar quais são, né? Como que tá a sua autopercepção e a gente faz literalmente ali a instalação de um driver novo para você mudar essa autoimagem e a partir dessa nova autoimagem você começa a fazer escolhas diferentes, a ter prazer nessas escolhas diferentes, a ter um resultado diferente e a partir disso você se sente diferente. Vai consolidando aqui, por favor, que a gente já está chegando aqui nos minutinhos finais da nossa live, mas essencialmente é isso. Então, primeiro a gente precisa fazer, né? Identificar qual que é o drive que está instalado aqui internamente, qual que é a forma como você se percebe e substituir esse drive por um drive novo, para que você consiga fazer escolhas diferentes, para que você sinta prazer nessas escolhas diferentes que você faça, para que você consiga ter um resultado e muito mais que isso, que é o ponto mais importante, é sustentar esse resultado. 95% das pessoas que emagrecem depois de um ano, elas voltam para o peso anterior ou mais. Por quê? Porque elas não mudaram a autopercepção, elas não mudaram a forma como elas se percebem, elas não mudaram a sua identidade, elas não mudaram a forma como elas se veem. Se não mudar a forma como se vê, não muda os comportamentos que tem. Por quê? Porque uma coisa está diretamente ligada com a outra, uma coisa está diretamente dependente da outra, uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Então eu me comporto como? Eu me comporto exatamente da forma como eu me vejo. A sua autoimagem, a sua autopercepção, a forma como você se percebe, as características que você afirma que você tem, estão condicionando o seu comportamento. E o resultado que você tem, ele é resultado do quê? Ele é resultado dos comportamentos, das escolhas, das decisões que você tem. E essas decisões é que repetidamente criam o nosso hábito e isso é que faz com que a gente tenha os nossos resultados. Então, não tem como a gente conseguir ter um resultado duradouro, não tem como a gente ter um resultado efetivo sem a gente olhar para a peça mais importante da sua vida, que é você.
Então, no emagrecimento sistêmico, quem que é o centro do emagrecimento? Não é o exercício que você vai fazer, não é a dieta que você vai fazer, não é o procedimento estético que você vai fazer. O centro do emagrecimento sistêmico, ele é você. Você é a peça mais importante, você é a peça fundamental. E é por isso que a gente precisa trabalhar essas questões internas. E a autoimagem representa a 80% dessas questões internas. Então, enquanto a gente não trabalha essa autoimagem, enquanto a gente não trabalha essa autopercepção, o que acontece? A gente tem resultados temporários. A gente vai ter ali um resultado por um determinado tempo e regride. Tem um resultado por um determinado tempo e regride. E não é isso de verdade que eu desejo para você. Eu desejo de verdade que você emagreça e você consiga sustentar de fato esse emagrecimento, mas não tem outro caminho sem a gente mudar esse padrão mental da forma como eu me percebo. Tá bom? Gratidão então por quem tá aqui 15 minutinhos para destravar o seu emagrecimento, gratidão por quem passou, por quem vai assistir gravada também. Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre como funciona a sessão de clareza, você me manda um direct, a gente bate um papo, ou então se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta da live, pode me mandar um direct também e a gente conversa um pouquinho, quem sabe eu posso te ajudar um pouquinho aí com o seu próximo passo com relação não somente a você emagrecer, mas você conseguir também manter o seu peso, né? E se você está assistindo essa live gravada, comenta aqui embaixo o que você mais gostou ou me manda um direct, tá bom? Gratidão e é isso. Amanhã estou aqui também e amanhã a gente vai falar sobre os 2 tipos de fome. Bora lá então. Até amanhã.